Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Leve Leitura e o tema do vídeo de hoje é livros ou filmes? Qual a melhor opção? Primeiramente, eu quero agradecer ao meu sobrinho Bruno Brandão, que foi quem me deu essa dica incrível para fazer o tema do vídeo de hoje. Então, cá estou com o tema. Para entrarmos no assunto, vamos começar pela história do livro e suas características bastante peculiares. A escrita, como todos nós sabemos, surgiu há cerca de 5.000 anos atrás, através das pinturas rupestres, com o intuito de contar a história do seu povo. Mas, para chegarmos até o formato que temos hoje da escrita, muitas foram as modificações que essas escritas passaram com o tempo. Somente em 1440, Johannes Gutenberg imprimiu em prensa o primeiro livro com o formato mais próximo do que temos hoje. Essa impressão ele fez da Bíblia Sagrada e demorou aí cerca de 5 anos para ser concluída e foi publicado então o primeiro livro encadernado. Mas foi graças a essa invenção de Gutenberg que escritores do mundo inteiro passaram a publicar as suas histórias, tornando o livro mais acessível e se tornando então o principal meio de comunicação e conhecimento já conhecido em todo o mundo. No entanto, as produções visuais sempre despertaram um grande fascínio no homem e também tiveram as suas grandes revoluções através do tempo. Você sabia que a história do cinema começa lá no século XVII através da lanterna mágica? A lanterna mágica era uma câmara escura onde uma luz projetava imagens pintadas no vidro, projetava na parede e alguém narrava essas histórias. Muito legal, não é? E é aí que começa então a história do cinema. A partir dessa ideia, muitas outras invenções foram sendo desenvolvidas e a paixão pelo cinema só cresceu. A fotografia já existia quando os irmãos Lumière, dois irmãos franceses, resolveram juntar uma sequência de fotos e criar a primeira imagem cinematográfica, o primeiro filme. E então, em 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière fizeram a primeira publicação cinematográfica e criaram o primeiro curta-metragem. No entanto, em 1902, o mágico George Miles fez um curta-metragem com efeitos especiais. Ele era mágico e queria então causar sensações nas pessoas que fossem assistir. George Miles é considerado o pai dos efeitos especiais. Inclusive tem um filme muito lindo que eu recomendo para vocês, chama A Invenção de Hugo Cabret. Ele é uma produção visual fantástica que mostra aí um pouco como foi a evolução do cinema, inclusive mostra esse curta de George Miles de uma forma assim fantástica. E é então no início do século XX que começam as nossas maravilhosas adaptações para o cinema. Cenas de livros como Sherlock Holmes, Drácula, Alice no País das Maravilhas passaram então a ser exibidos, só que como curta-metragens, apenas cenas mesmo de trechos dos livros, porque era muito difícil de ser produzidos esses filmes. E então, para você ter acesso à história na íntegra, você tinha realmente que ler o livro. Os filmes então cresceram e adquiriram proporções inimagináveis. E de lá para cá, muitas foram as adaptações de livros de século passado e livros contemporâneos que ganharam as telinhas. Mas aí vem uma briga eterna entre os amantes dos livros e os amantes dos filmes. O que é melhor, ler ou assistir? Euzinha, particularmente, sou completamente apaixonada nos dois. Eu creio que cada um tem a sua forma de expressar, a sua forma de encantar e a sua forma de prender e transmitir a história. No entanto, as adaptações podem ser por vezes desastrosas, uma vez que alguém já leu o livro, conhece a história na íntegra, ou pelo menos já conhece a história e vê o filme, e o filme teve uma adaptação que não seguiu à risca a história do livro, pode ser uma grande decepção. Por conta disso, o meu método é o seguinte: quando já existe uma adaptação, eu sempre leio o livro primeiro e eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiramente, a história. O livro sempre vai ter a história na íntegra, o que não acontece com o filme. Imagine você lendo um livro por dias, por semanas ou até mesmo por meses. Agora imagine pegar toda essa história e transformar ela em 120 minutos ou 90 minutos de produção para contar a mesma história. É impossível seguir tudo à risca e colocar tudo que tem no livro dentro de um filme. Não tem como. O produtor vai ter que escolher o que é relevante e transformar em imagem. Então, esse é o primeiro ponto que me faz escolher o livro em primeiro lugar. O segundo ponto é a imaginação. O seu cérebro, ao ler o livro, ele vai ter que trabalhar para criar a imagem dos personagens, dos cenários, do que está acontecendo dentro da história. Essas criações que ocorrem na sua mente são completamente particulares.
Isso quer dizer que o mesmo trecho, o mesmo personagem, a mesma cena que é lida por uma pessoa e por outra, sempre vai ser diferente. Por exemplo, você jamais vai ver o rosto que é descrito pelo autor da mesma forma que outra pessoa vai ver, o que torna a história muito pessoal e muito íntima para cada leitor. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu vou ler o trecho de um livro que eu estou escrevendo e eu tenho a imagem desse personagem em minha mente, tentei transcrever para o livro e vou ler para vocês. Preste atenção. Agostini tinha o rosto com feições suaves. Aparentava ter em torno de 18 ou 19 anos, mas não mais que isso. Era um rosto agradável de olhar, com um pequeno nariz que praticamente sumia entre os redondos e expressivos olhos castanhos escuros. Seus cílios eram grandes e compunham um volume marcante acima dos olhos, junto às suas sobrancelhas desenhadas e escuras. Seus lábios eram finos e sutis, assim como seu queixo. Sua pele era morena, porém manchada pelo sol, tão diferente de mim, que apesar de sempre estar em contato com o sol, era pálida como a neve, devido às incontáveis camadas de filtro solar que minha mãe exigia que eu repassasse a cada 3 horas. Agostini, acima de tudo, tinha em seu rosto um semblante de liberdade, o qual eu não desfrutara por todos os 19 longos anos de minha curta vida. Com certeza, ao ler esse trecho, seu cérebro automaticamente começou a criar a imagem de Agostini. E isso torna o rosto de Agostini único para cada leitor. E isso é o que eu acho mais legal assim de você ler o livro. É algo muito íntimo e muito pessoal. O terceiro e último ponto que me faz preferir ler o livro primeiro é a adaptação. Essa para mim é a pior parte, porque normalmente as pessoas mudam a história e o que é pior, o final. Por que raios as pessoas precisam mudar o final da história quando faz uma adaptação para o cinema? Bom, nós temos que entender que de fato ler e ver são duas experiências totalmente distintas. Então, por vezes, inserir ou retirar personagens ou trechos que estão no livro para adaptar para as telas é necessário para que o telespectador interaja ou entenda melhor a história. Até aí dá para entender essas pequenas modificações e adaptações. O que não dá para entender realmente é por que mudar. Por que mudar a história, gente? Para que mudar o final? Não faz isso, o livro já tá bom do jeito que tá. É decepcionante. Então, antes da decepção, eu prefiro ler o livro, ver o que realmente o autor queria, como ele escreveu, mesmo que o fim seja trágico, triste, seja como for, foi o que o autor escolheu para ser o final do seu livro. Gente, até uma adaptação de música já foi para as telinhas. E eu adoraria que existisse em meu cérebro a opção de desver, para que eu então pudesse desver o filme Faroeste Caboclo. Porque alguém pegou aquele clássico de Legião Urbana e transformou naquela bomba. Mas existem aí algumas produções cinematográficas maravilhosas que, mesmo sem seguir à risca o conteúdo literário, valem muito a pena serem vistas. E muitas adaptações que beiram aí a perfeição de tão idênticas que estão ao livro. Consegue levar aí o telespectador a outra dimensão de tanta adrenalina e emoção. Alguns podem ser até melhores que o livro. Melhor que o livro não, eu exagerei um pouco. Mas são extraordinárias. A exemplo disso está aí uma das maiores adaptações de todos os tempos, que é a saga Harry Potter da J.K. Rowling. Não supera os livros, mas são muito fiéis aos livros. E como a história requer muita imaginação, ver ali todos os personagens, os cenários, os acontecimentos se materializarem, é algo muito legal. Eu super recomendo que leiam os livros e vejam os filmes na sequência que vocês quiserem. A exemplo disso, eu trouxe 2 livros que eu li o livro e na sequência eu vi o filme e eu achei assim que a adaptação foi perfeita, tanto que até as falas algumas vezes são idênticas aos livros. Eu trouxe 2 que me impactaram bastante, que foi O Leitor, de Bernard Klink. Eu achei que a adaptação para o cinema foi maravilhosa. A história em si é maravilhosa, o filme é maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito. Também Lágrimas sobre o Mississippi, de Hilary Jordan. Eu também terminei de ler o livro, eu já procurei o filme para assistir e achei assim a adaptação maravilhosa. Tem uma mudançazinha ali no final, mas não prejudicou a adaptação, não deixou nada a desejar. Achei perfeita. Trouxe também para vocês 12 Anos de Escravidão, que é a história de Solomon Northup. É uma história muito profunda, muito impactante e quando eu li o livro, eu também já corri e assisti o filme. E foi muito engraçado, porque no meio do filme apareceu nada menos que Brad Pitt. Foi muito inesperado pra mim, porque eu não tinha lido a respeito do filme. Eu só li o livro e parti pro filme. E eu fiquei, gente, como assim o Brad Pitt? Nunca na vida que eu imaginava aquele personagem como Brad Pitt, mas adorei.
Existem aí no meio também as adaptações que pegam um livro apenas como inspiração para uma produção cinematográfica. Essas para mim são bastante perigosas, porque muitas vezes as pessoas assistem ao filme e acham que aquele ali é o conteúdo na íntegra, e não é. Neste caso, o livro é apenas uma inspiração. Costuma ser aí uma produção maravilhosa e encantadora, mas na verdade a história na íntegra é um pouco diferente. A exemplo disso, eu trouxe o livro Uma Casa no Meio do Caminho, de Barry Martin e Philip Lerman. Essa é uma história real e ela inspirou a tão conhecida animação Up, Altas Aventuras, acho que é assim que fala, mas na verdade a história é bem diferente. Na verdade, nem é um velhinho, é uma velhinha, e é uma história assim maravilhosa. A animação realmente é linda, mas o livro, a história real dessa senhora é encantadora, é maravilhosa, ela é de fato inspiradora. Outro livro que eu trouxe para exemplificar uma adaptação foi Eu, Elton John, que é a autobiografia do cantor Elton John e que teve aí uma adaptação para as telinhas com o musical Rocketman. Curiosamente, eu vi o musical antes e achei assim uma produção, eu não tenho palavras para descrever, magnífica talvez seja uma palavra adequada, porque eu fiquei completamente apaixonada no musical. Até hoje eu não me conformo dele não ter ganhado o Oscar. Para mim ele merecia Oscar de melhor figurino, melhor canção, melhor adaptação, enfim, o melhor musical que eu já assisti na vida. No entanto, o musical é uma pequena, mínima fração do que é realmente a vida do Elton John. Engana-se quem pensa que vendo o musical conhece a história do Elton John. Gente, esse livro e a história desse homem merece um tema para um vídeo inteiro. Um especial até, eu diria. A vida dele é muito intensa, é uma vida realmente incrível. Nesse caso, você vê o musical antes ou você lê o livro primeiro, não vai fazer muita diferença, porque eles são bem distintos. São duas obras incríveis, você tem que ver os dois. Então é isso, apesar de eu ser amante e defensora incansável dos livros, eu acho que os livros nos levam a um nível ilimitado. Eu também sou amante das telinhas e adoro fazer essas comparações, lendo o livro, vendo o filme, me frustrando ou não, ficando apaixonada ou não, enfim. O meu conselho é, existem histórias que devem ser conhecidas, sejam através dos livros ou através das telinhas. Então, leia ou assista, mas conheça. Muita gente tem dificuldade em ler, fala que se perde no meio da leitura, tem déficit de atenção e aí precisa reler a página várias vezes. Isso acaba tornando a leitura muito cansativa, o que é bastante compreensível. Já tem também pessoas que são como eu, que gostam de ler primeiro para depois ver o filme e fazer a comparação. E há pessoas como a minha sobrinha Giovana, que fala que gosta de ver primeiro o filme, porque se ela vê o filme e o filme for bom, ela sabe que o livro vai ser bem melhor. Não sei não, eu sempre discordo dela. Mas e você? Prefere ler? Prefere assistir? Como é a sua relação com os livros? E com as telinhas? É amante do cinema? Conta pra nós aí nos comentários, vamos conversar um pouco a respeito. Para finalizar, eu deixo com vocês a frase do grande Victor Hugo: os livros são amigos frios e seguros. Muito obrigada por ver esse vídeo, espero que você tenha gostado. Até os próximos vídeos e tchau!